Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é domingo, dia 26 de julho de 2020. E a nossa meditação de hoje será baseada no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Palavras do Senhor Jesus, que dizem assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos supor que você combine com um amigo seu de fazerem juntos uma viagem. E então, na hora determinada, ele passa na sua casa para te apanhar, ele irá dirigir e vocês irão conversando pelo caminho. Acontece que quando chega na hora que você entra no carro do seu amigo, ele coloca uma venda nos olhos e você fica se perguntando o que será que ele quer fazer. E então ele te explica: sabe o que é? É que ontem eu vi um filme muito legal, O Demolidor. Esse filme conta a história de um menininho que ficou cego. E então, por causa da cegueira desse menininho, ele precisou começar a aprender a desenvolver outras habilidades do seu corpo. De tal modo que ele sente as coisas, ele tem uma percepção muito grande e tudo que ele precisa fazer, ele faz sem enxergar, sem precisar da ajuda de ninguém também. Eu achei esse filme tão legal, disse seu amigo, que eu resolvi começar a desenvolver as minhas habilidades também. E como daqui até o lugar que nós vamos é um retão, eu vou de olhos fechados, vou de olhos vendados e você vai me vendo dirigir. Se de repente eu começar a desviar um pouquinho, você fala para eu colocar no rumo certo novamente, tá bom? Diz o seu amigo. O que você acharia de uma ideia dessa? Você acha que seria uma boa coisa? Você continuaria viajando com essa pessoa? Desse jeito é claro que não é mesmo? Porque via de regra, todos nós, para fazermos alguma coisa, precisamos do sentido da visão. Nós precisamos saber, enxergar aquilo que nós estamos fazendo. E se acontecer de uma pessoa fechar os olhos, de andar no escuro, como diz o livro de Provérbios, ela nem sabe no que ela estará tropeçando. Não é assim mesmo? Mesmo as pessoas mais desenvolvidas, se forem cegas, elas precisam de ajuda de alguma maneira. O sol pode estar brilhando lá fora, a luz pode ser a mais bonita, as coisas ao nosso redor podem ser as mais esplêndidas, mas se nós não tivermos a capacidade de enxergar, nós não podemos perceber nada do que o mundo, não podemos perceber nada do mundo à nossa volta. Sendo assim, meus irmãos, não é muito difícil entender a analogia de Jesus aqui, quando ele relaciona, ou quando ele diz que as nossas capacidades espirituais, elas são como o sentido da visão. Uma pessoa que não enxerga, não sabe para onde está indo. Da mesma forma, uma pessoa que não tem discernimento das coisas espirituais, esta pessoa não vê o que está fazendo. Ela não percebe qual é o caminho pelo qual está andando, o rumo que a sua vida está tomando. Por isso, na nossa meditação de hoje, nós vamos tecer algumas considerações com base no que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui neste texto. Primeiro, o Senhor Jesus nos fala sobre a necessidade de termos, espiritualmente falando, bons olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Como também escreve o apóstolo João na sua primeira carta, aquele que está em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu gostaria, meus irmãos, de citar 3 passagens bíblicas nas quais os conceitos envolvidos aqui são apresentados.
A primeira passagem que eu gostaria de citar está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo escreve assim: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória, ou antes, não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu gostaria de salientar 2 pontos aqui. Primeiramente, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é a obra de Satanás, das quais Paulo fala aqui nesse texto. No contexto desses versículos, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho da nossa salvação é, em si mesmo, uma imagem muito poderosa, uma imagem muito clara, porque é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, não pode ser adulterada, isto é, não pode ser misturada com conceitos meramente humanos. No versículo 6, ele diz que o penetrar do Evangelho em nossas almas é um efeito tão poderoso, ou um evento tão poderoso, quanto aquele que aconteceu no princípio da criação. Porque lá no começo, à medida em que Deus falava, pelo poder da sua palavra, as coisas vinham à existência. Então, a primeira coisa que Deus falou, no meio daquele caos primordial, como diz lá em Gênesis capítulo 1, foi: haja luz e houve luz. E da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, através do Evangelho do Senhor, o brilho da glória de Deus se manifestou novamente. Através da palavra de Deus, no Evangelho, aquele que disse haja luz, lá no começo, falou também ao nosso coração, de modo que a nossa regeneração, a nossa conversão, a nossa vida nova, o sermos nova criação é resultado da nossa iluminação espiritual, quando Deus, por meio do Evangelho, falou aos nossos corações e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. Agora, ainda que esta palavra de salvação ela seja tão clara, existem pessoas que não entendem o Evangelho. Para muitos, o Evangelho está encoberto. E Paulo explica o porquê. Ele diz que isto é obra do Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas. Isto é uma obra de Satanás, do diabo. E aí, nesse caso, como eu já disse antes, o sol pode estar brilhando, o sol da palavra de Deus está brilhando. No entanto, se uma pessoa é cega, ela não consegue enxergar nada espiritualmente falando. Muitas vezes o Senhor Jesus, por meio do Evangelho, está sendo ensinado, apresentado em toda a sua clareza, em toda a sua glória, mas Satanás está cegando o entendimento das pessoas, cegando a capacidade do intelecto, a capacidade do coração, da vontade, das emoções, para que essa pessoa possa entender a palavra de Deus. Assim, irmãos, o homem que não crê no Evangelho, espiritualmente falando, ele está cego, não enxerga o que está fazendo. É como um cego andando à beira de um abismo, sem perceber que a qualquer momento ele pode cair, mas está despreocupado. Andar nas trevas espirituais, portanto, é estar com os olhos da nossa alma, do nosso coração, do nosso entendimento prejudicados, incapazes de discernir a vontade de Deus. Agora, em outro lugar, Paulo também escreve que nós, aqueles que já tivemos o nosso entendimento espiritual iluminado, devemos estar sempre atentos para não acontecer de andarmos em trevas novamente. Precisamos cuidar para que a nossa alma não torne a ficar obscurecida, isto é, não seja dominada pelo engano de Satanás, tal como acontece com os incrédulos. Efésios capítulo 4,
versículos 17 e 18, Paulo diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Agora notem, meus irmãos, que neste texto, ao nos exortar no sentido de que não sejamos obscurecidos no nosso entendimento, como fazem aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, Paulo não cita a obra do diabo, embora ele pudesse também fazê-lo. Mas ele associa a outros pecados, como a vaidade, a dureza do coração, mostrando assim que a obra obscurecedora de Satanás não é poderosa em si mesma, mas que tem na natureza humana pecaminosa uma aliada através da qual ela pode atuar. Como aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira, que são mencionados lá em Atos capítulo 6, naquela triste história ali registrada. Ananias e Safira inventaram mentiras na igreja para que se vangloriassem de coisas que eles não estavam realmente fazendo. Então o apóstolo Pedro perguntou: por que Satanás encheu o coração de vocês? Mostrando assim que a vaidade deles, o seu coração endurecido, foi um poderoso aliado de Satanás no sentido de se desviarem dos caminhos do Senhor. Satanás usa as brechas da pecaminosidade humana. Um outro exemplo muito triste que nós podemos ver no Novo Testamento é o exemplo de uma igreja inteira, mencionada no Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim, Jesus falando com a igreja de Laodiceia: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Desde o versículo 14 aqui do capítulo 3 de Apocalipse, o Senhor Jesus está se dirigindo numa carta através do apóstolo João a esta igreja que ficava na cidade de Laodiceia. E é uma carta de repreensão, amorosa repreensão, pois os cristãos de Laodiceia estavam tentando viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Estavam tentando servir a dois senhores. Nas palavras do Senhor Jesus, espiritualmente falando, eles não eram nem frios nem quentes. Então, no domingo, a igreja reunida, no sábado, os crentes curtindo as baladinhas deste mundo, digamos assim, curtindo as coisas deste mundo. Ou será que eles não estavam reunindo as duas coisas no mesmo lugar, não é mesmo? O culto ao Senhor e as baladinhas. Na igreja, louvores a Deus e comunhão com os irmãos. Em casa, palavras ferinas, palavras destituídas da graça do Senhor, quem sabe até palavrões ou palavras chulas. Quem sabe então se na igreja também não fariam as duas coisas ao mesmo tempo. A cidade de Laodiceia, materialmente falando, era uma cidade bastante rica. Era muito conhecida na antiguidade pelos seus produtos de exportação, notadamente a lã e o colírio. E parece que este espírito de riqueza havia tomado conta do coração dos crentes em Laodiceia. Eles se consideravam abastados, mas não percebiam a sua cegueira espiritual. Então veja o que diz o Senhor Jesus mais uma vez: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E te dou um conselho, diz o Senhor: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
Veja, meu irmão, o ponto que eu quero destacar é este. Uma pessoa que está longe do Evangelho, espiritualmente falando, está cega, está em trevas espirituais. Mas, mesmo uma pessoa que faz parte da igreja, se ela não tiver os olhos abertos pelo Senhor Jesus, se ela se deixar dominar pela vaidade dos seus próprios pensamentos, o que equivale também a deixar-se dominar pela dureza do seu coração, como Ananias e Safira, ou como a igreja de Laodiceia, esta pessoa está também andando em trevas e não sabe para onde vai. Isto, então, nos conduz ao segundo ponto, meus irmãos. Pois o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos ter bons olhos. Mas o que significa isso? O que significa ter bons olhos? A maior parte das nossas versões bíblicas, em língua portuguesa, ela diz assim: se os teus olhos forem bons, ou em algumas traduções, se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será luminoso. Mas, no texto grego, o que o Senhor Jesus está literalmente dizendo é assim: se o teu olho for um só. Por isso, alguns estudiosos traduzem da seguinte maneira: se o teu olho for simples. O que isto quer dizer? Algum tempo atrás, eu ouvi o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego explicar por que é tão perigoso uma pessoa, ao dirigir, estar vendo mensagens ou falando no seu celular. É porque ele diz que nós não podemos fixar os nossos olhos em dois lugares ao mesmo tempo. E quando nós estamos dirigindo, além de olhar para frente, nós precisamos ter toda uma visão periférica daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E qualquer distração, então, qualquer que tire os nossos olhos do campo necessário, é tão perigoso como se nós estivéssemos dirigindo embriagados. Então, falar ao celular enquanto dirigimos, ou mandar ou receber mensagens de texto, é uma coisa perigosa demais, e é por isso que a gente não pode fazer. Da mesma maneira, a gente pode dizer assim, quando estamos andando de bicicleta, não é? Se a gente desvia os nossos olhos para algum lado, nós podemos perder o rumo que estamos seguindo. E neste sentido aqui, é esse tipo de comparação que o Senhor Jesus está fazendo quando ele diz assim: se o teu olho for um só, isto é, tem o sentido de fixar a nossa atenção numa coisa só, num só propósito. E dentro desse contexto aqui, não é difícil entender o que Jesus está nos ensinando, pois nos versículos anteriores aqui, de 19 a 21, Jesus diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu, isto é, devemos viver a nossa vida neste mundo, colocando lá nas coisas eternas o nosso coração. Depois, no versículo de número 24 aqui, Jesus também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores neste mundo. Devemos servir somente a Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, aos bens materiais, às riquezas. A partir disso, nos versículos 25 até o versículo 34, Jesus também desenvolve a ideia de que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sendo assim, meus irmãos, fica evidente que quando o Senhor Jesus está dizendo assim que nós devemos ter um olho só, ou um olho simples, significa colocar a nossa atenção, a nossa meta, num só propósito. E que aqui no nosso texto é apresentado de várias maneiras. Colocar o nosso coração no céu, colocar o nosso coração para servir somente a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, com tudo isso, está dizendo qual deve ser a grande razão da nossa existência. É o de viver para Deus. E quando nós temos essa grande razão de existir, todas as outras razões são excluídas, porque Deus exige exclusividade. Ou como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses,
uma coisa faço, esquecendo todas as coisas que ficam para trás, prossigo para conquistar aquilo para o que fui também conquistado, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, com isso a Bíblia não está dizendo que nós não devamos ter família, cultivar relacionamentos de amizade, ter um emprego, estudar, progredir na vida. Mas significa que todas estas coisas devem ser instrumentos através das quais nós alcançamos a nossa grande razão de ser, ou de viver para Deus, ou como dizem os nossos símbolos de fé, viver para a glória de Deus e sermos felizes no nosso relacionamento com Deus. Significa buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, em casa, nos nossos relacionamentos familiares, no local de trabalho, através da nossa maneira de viver ali, de desempenhar a nossa função, as nossas obrigações e atividades, no relacionamento com os nossos colegas de trabalho, no uso dos nossos bens materiais, servir a Deus com os nossos dons espirituais na casa do Senhor, servir a Deus em tudo o que fazemos e desta maneira estarmos ajuntando tesouros nos céus. Significa começar cada dia de trabalho ou de estudo, em casa ou fora de casa, orando, consagrando todo o nosso ser a Deus, colocando diante dele o nosso coração como que dizendo: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver este dia para a Tua glória em todas as minhas realizações, eu quero Te servir em todas as áreas da minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude a trabalhar bem, eu peço que o Senhor me ajude a estudar bem, a fazer bem todas as coisas, porque são para a Tua glória, são para o Senhor. Significa que o que estivermos fazendo durante o dia, nós vamos estar fazendo levando sempre em consideração a vontade do nosso Senhor, viver para Deus. Então, ter um olho simples, ou um olho só, ou olhos bons, conforme a nossa tradução, significa estar olhando para o nosso alvo e trabalhar de acordo com esta visão. Então nós vamos por último, meus irmãos, como fazer isso? Como ter bons olhos, ou como ter um olho fixo nas coisas de Deus. Nós já consideramos que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem no Senhor Jesus. Já vimos também que o nosso entendimento pode ser obscurecido pela vaidade dos nossos pensamentos ou pela dureza do nosso coração. E também já vimos que a cegueira espiritual é um mal que pode atingir não somente os de fora, mas gente da igreja também. Então sabemos que isso é como que uma doença da alma. E as doenças da alma precisam ser tratadas pelo médico das almas, ou melhor, pelo único médico das almas que existe. Não é à toa que Jesus disse à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Quem melhor para abrir os olhos do nosso entendimento, senão aquele que veio para dar vista aos cegos? Quem melhor do que aquele que no caminho de Emaús abriu os olhos dos discípulos para que eles compreendessem as verdades das Escrituras no momento de partir o pão, para que pudessem reconhecê-lo também? Quem melhor do que aquele que criou o nosso entendimento pode iluminar os olhos do nosso coração, desvendar os nossos olhos para que contemplamos as maravilhas da sua lei? Ninguém melhor do que Jesus. Ninguém além do próprio Jesus, que é aquele que pode nos dar vistas. Mas suponhamos, meus irmãos, que vocês têm algum problema de olho, algum de vocês tem algum problema nos olhos, catarata, por exemplo. E aí você ouve falar que um determinado médico que trabalha numa determinada clínica é o melhor médico que pode resolver o seu problema.
e você diz assim, olha que coisa boa, ali a gente tem um médico que pode fazer uma cirurgia que vai curar da catarata e eu vou voltar a enxergar normalmente. E depois disso, então, depois de você dizer, olha, ele tem um bom médico, você não faça nada. Você ficará curado. E é evidente que se você quer enxergar, você vai até aquele médico. Da mesma forma, meus irmãos, nas coisas espirituais, nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Então não adianta falar que Jesus pode nos dar visão espiritual a cada dia. Nós precisamos também buscar este médico. Eu quero ler um texto paralelo ao nosso texto básico que se encontra em Lucas capítulo 11. Versículos 34 a 36, Jesus diz assim: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Note especialmente o versículo 35. Repara, isto é, toma cuidado, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Preste atenção, é o que Jesus está falando, para que a tua luz não seja trevas. Cuide para que a tua luz não seja trevas. Tome providências. O que vale dizer, diz o Senhor Jesus, fixe os teus olhos em mim. Venha a mim e eu darei colírio para ungir os teus olhos. Venha a mim em oração. Venha a mim para me ouvir através da minha palavra. Venha, porque as palavras que eu digo, elas são luz para o entendimento. Venha e eu te libertarei das obras de Satanás. Venha e eu te libertarei das vaidades, do orgulho do teu coração. Venha e os teus olhos serão bons. Você enxergará direito. Eu ilumino os olhos dos cegos. Vamos concluir a nossa meditação, meus irmãos. Em Atos capítulo 26 está registrado aquele momento em que o apóstolo Paulo, perante o rei Herodes Agripa II, estava contando a respeito da sua conversão. E ele conta como, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, cuidando em fazer a vontade de Deus, enquanto perseguia os discípulos de Jesus, ele teve uma visão de Jesus. E naquela visão, a princípio o deixou cego, mas o Senhor Jesus o instruiu dizendo: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, pois para isto te apareci, para ser ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, a fim de lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. E Paulo conclui dizendo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Querido irmão, você recebeu a visão celestial? Jesus abriu o seu entendimento. Qual é o grande propósito da sua vida? É viver para Deus ou viver para si mesmo? Ajuntar tesouros nos céus ou ser bem-sucedido do ponto de vista humano? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar as coisas deste mundo? Se o teu olho estiver em coisas erradas, você precisa procurar um oculista. Você está andando em trevas e não sabe para onde vai. Irmão, não deixe Satanás usar
os teus desejos carnais, para cegar o teu entendimento. Não deixe que as coisas deste mundo tirem a tua visão. Procure Jesus. Deixe que Jesus corrija os teus olhos, que Ele te mostre a verdadeira vida. Coloque os teus olhos na eternidade. Se o teu olho for bom, toda a tua vida será cheia de luz. Vamos orar. Pai bendito, como a cada dia nós só temos razões para engrandecer o Senhor pela Tua palavra. Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra que nos dá entendimento, pois a Bíblia Sagrada não é um livro morto, um livro antigo, mas são palavras de espírito e vida, através das quais o Senhor fala conosco. Nós agradecemos ao Senhor por nos lembrares de que temos que ter os nossos olhos fixos no nosso alvo, que é Jesus. E olhando para Jesus, nos desembaraçarmos de tudo aquilo que quer atrapalhar a nossa caminhada espiritual. Portanto, eu oro agora, Senhor Deus, pelos irmãos que estão orando comigo. Oro por mim e pedimos ao Senhor, Pai, que se tem alguma coisa nos distraindo, alguma coisa, Pai, que faz com que os nossos olhos sejam tirados de Jesus, ó Senhor, dá-nos um santo colírio que nos faça enxergar isto e abandonar qualquer caminho de desvio, qualquer coisa que nos afaste da Tua vontade. Que o nosso tesouro esteja no céu, que o nosso coração esteja no céu, que os anseios do nosso coração sejam de buscar o Teu reino em primeiro lugar, e se cumpra em nós a Tua boa palavra que diz que tudo mais nos será acrescentado. Ó, que Tu sejas o nosso único Senhor, a quem nós obedeçamos. Oramos gratos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão de seu Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, e todo o povo do Senhor Jesus, espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém.